Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de memorização. Não existe memória fraca, existe memória mal treinada. Vamos lá para a nossa próxima aula. Nós aprendemos a aula passada como memorizar discursos, artigos, roteiros, textos, etc. Agora, nesta aula de número 9, nós vamos ver como memorizar nomes e fisionomias, ou imagem de ligação. É uma indagação comum de todos saber como, entre tantos milhões de rostos, não existe dois iguais. Senhor Thomas Browne. Introdução. Alguma vez você já ficou embaraçado por não lembrar o nome de alguém? Desagradável, não é? Pelo menos 80% das pessoas têm dificuldades para lembrar-se de nomes que de rostos. A razão é simples. Nós possuímos memória visual, isto é, registramos com muito mais facilidade no cérebro as coisas vistas do que as ouvidas. Vemos o rosto das pessoas, mas em geral apenas ouvimos o nome delas. É por isso que muitas vezes reconhecemos um rosto, mas não nos recordamos do nome. Este incidente, além de constrangedor, pode prejudicar negócios, amizades e muito mais. Algumas vezes recorremos a truques para que o outro não perceba que esquecemos seu nome. Chamamos o interlocutor de querida, colega, amigo, ou lhe damos um título como doutor, professor, etc. Por volta da década de 60, alguns jovens que se autodenominavam existencialistas tratavam os outros por pessoas. O pessoal, ou pessoa. Ponto e ver. Além de que esse disfarce não funciona, ainda denota falta de respeito e de consideração, pois a coisa mais importante para o ser humano ainda é o próprio ser humano e, em particular, seu próprio nome. Desde a antiga civilização greco-romana, vários sistemas têm sido usados no auxílio da memorização de nomes. Cícero lembrava o nome das mulheres dos aldeões e soldados, recorrendo ao sistemas mnemônicos. Antes de entrar no mérito de métodos e sistemas, vamos ver como dinamizar sua memória para nomes. 5 regras para memorizar os nomes. 5 regrinhas para memorizar o nome. A principal razão pela qual você esquece um nome é que, para começar, nunca se lembrou dele. Algumas vezes nem chegou a ouvi-lo direito. Quantas vezes você foi apresentado a alguém e tudo que ouviu foi um amontoado de sons em vez de nome? Por outro lado, às vezes você imagina que nunca mais irá encontrar aquela pessoa e então responde, mecanicamente, muito prazer, sem preocupar em entender corretamente o nome citado. A primeira regra, memorizar nomes é procure ouvir claramente o nome. Como dissemos antes, você vê o rosto e reconhece, mas só ouve o nome. Portanto, é preciso entendê-lo corretamente. Se não ouviu ou não entendeu, solicite que repita. E se ainda não tiver certeza, peça que o soletrem. As pessoas ficarão envaidecidas com seu interesse. Se após assegurar-se de como deve soletrar o nome, perceber que é igual ou semelhante ao de um parente ou amigo, mencione o fato. Isso servirá para que você grave um nome na mente. Quando se tratar de um nome estranho, ou que nunca ouviu antes, mencione isso à pessoa. Todo mundo fica lisonjeado quando seu nome é alvo de atenções. Outra coisa importante é repetir o nome, sem exagero, com certa frequência, enquanto estiver conversando. Esta forma de conduta ajuda a gravar nomes com mais facilidade. Faça isso por algum tempo, até tornar-se um hábito. Ao despedir-se, repita um nome. Tudo é hábito. Tudo é questão
de hábito, que isso seja um hábito. E tudo neste curso tem que ser hábito. Pratique sempre. Na maioria dos países, usa seu nome da família, que aqui no Brasil chamamos de sobrenome, ao sermos apresentados a alguém. Por exemplo, meu nome completo é José Augusto Machado, mas ao ser apresentado a outra pessoa fora do Brasil, eu declinaria apenas meu sobrenome, Machado, e assim seria chamado até que a convivência ou maior intimidade justificasse ser chamado pelo prenome. Por essa razão, você vai encontrar nos exercícios seguintes exemplos de sobrenomes indicados simplesmente como nomes. Antes, vamos resumir as 5 regras já explicadas. Ouvir. Sempre o nome da pessoa, ouvir e entender. Soletrar o nome ou pedir para que o façam, se não tiver certeza da pronúncia. Se perceber algo estranho ao nome, ou se for semelhante a outro que já conheça, mencionar o fato. Repetir o nome, sem exagero, algumas vezes durante a conversa. Dizer o nome ao desperdício. Se usar essas 5 regras, junto com o que vai ver agora, nunca mais esquecerá um nome ou uma fisionomia. Vamos então dividir os nomes em 2 categorias, seguindo as 5 regras já expostas. Nomes que significam algo e nomes que nada significa para nós. Os nomes que já têm algum significado são Silveira, Pinto, Frota, Coelho, Leão, Prata, Montes, Parreira, Oliveira, Pereira e outros desses tipos. Os nomes que nada significa para a maioria dos brasileiros são Sullivan, Burano, Ausbeuer, Pisani, Uchoa, Yamanda, Chiesari, Ikeda, Saisu, Mascarenhas, entre outros. Há também os nomes que se encaixam na categoria dos sem significado, mas que sugerem ou criam uma imagem associativa na mente. Quando ouvimos o nome Cinzano, visualizamos uma garrafa de bebida. Zagallo sugere a imagem do ex-técnico da seleção brasileira de futebol. Corona lembra aparelhos elétricos. O nome do Rio Jordão. Goulart lembra o nome do conhecido apresentador de TV. Aliás, seu nome está ligado à frase que o identifica mnemonicamente. Vem comigo. Assim chegamos a 3 categorias de nomes. Os que possuem significado, os que não possuem significado, mas que sugerem alguma coisa, os que nada significa, nada sugerem, nem cria qualquer imagem em nossa mente. É com esta última que se precisa usar mais atentamente a imaginação, para que consiga lembrar um nome. Ele precisa ser significativo para você, mas os que não têm qualquer sentido não precisa ser um bicho-papão. Se você assimilou bem a etapa anterior, basta usar o sistema de substituir palavras. É o mesmo método que você usou para memorizar vocábulos de línguas estrangeiras. Por mais estranho que um nome passe a soar ao ouvi-lo pela primeira vez, sempre é possível transpô-lo para uma palavra ou um pensamento substituto. Pense em uma palavra ou expressão que tenha som semelhante àquele nome. Exemplo de associação. Morricone. Lembra um morro em forma de cone. Vilar. Lembra uma vila suspensa no ar. Vilarim. Uma vila com as casas sem forma de rim. Com a casa em forma de rim. Vamos lá. O importante é que é só você. Escolha a palavra ou pensamento substituto. Se 10 pessoas estiverem que escolher uma palavra substituta para um mesmo nome, provavelmente quase todas escolherão palavras diferentes. Não é preciso esforçar-se para descobrir uma palavra que soe exatamente como o nome.
ou usar palavras para cada parte do nome. Isso já foi dito algumas etapas atrás. Ao lembrar-se do principal, a memória encaixará os detalhes. O simples fato de estar pensando no nome e imaginando algo ligado a ele ajudará a imprimi-lo na mente, não importa quão tola e absurda pareça a substituição ou associação. Quanto mais tola e absurda, melhor será. Muitos são os nomes terminados em tom. Isso já tem significado. Você pode associar a peso ou altério, pois tom é a abreviatura de tonelada. Outros nomes terminados com ane ou ano e pode ser associado a calendário. Nomes que começam ou terminam com berg pode ser associado a albergue. O nome Carlsberg, por exemplo, lembra um albergue que acabou de ser pintado com cal. Tenha em mente que não há um único nome que não possa ser transformado em algo significativo para você, cujo som se assemelhe ao nome em si, e que seja capaz de evocar sua lembrança quando necessário. Quer mais alguns exemplos de associações com nomes aparentemente estranhos? Vamos lá. Ar caro, um vidro de mel caro, cheio de ar. Bergman, alguém com a cara de bergamota, tangerina. Castelar, um castelo suspenso no ar. Dormonte, um monte contorcendo-se de dor ou um monte dormindo. Por mais estranho que seja o som do nome, por mais longo ou difícil de pronunciar, sempre é possível encontrar uma palavra ou expressão substituta. Um rapaz acercou-se de uma moça parada na calçada e, para iniciar um papo, perguntou qual era o nome dela. Incapaz de responder com palavras, por ser muda, a jovem apontou para a maternidade no outro lado da rua. O rapaz, que provavelmente havia feito esta reciclagem de memória, sorriu para ela e disse: muito prazer, Alice da Luz. Alice dá a luz. Agora vamos como associar o nome à fisionomia. Ao conhecer alguém, olhe para o seu rosto e procure achar uma característica ou um traço mais evidente. Pode ser qualquer detalhe: olhos pequenos ou grandes, lábios grossos ou finos, testa larga ou estreita, vincos na testa, nariz achatado ou fino, narinas amplas ou estreitas, orelhas grandes ou de abano, covas, verrugas, cicatrizes, rugas, queixo largo ou proeminente, tipo de cabelo, enfim, qualquer traço ou detalhe será importante. Escolha o traço que lhe pareça mais acentuado ou que mais o impressione. Não precisa ser o mais evidente, isso não importa. Aquilo que lhe salte mais à vista é o que será mais óbvio e importante ao encontrar aquele indivíduo. Atenção! Ao buscar o traço fisionômico mais importante, preste atenção ao rosto como um todo. Assim você estará observando e imprimindo o rosto todo na memória. Ao decidir-se por uma característica, associe o nome a essa parte específica do rosto para visualizar a imagem com os olhos da mente. Por exemplo, o Sr. Sachs tem uma testa bastante larga. Mentalize 1 milhão de sacos caindo na testa dele. Assim estará aplicando os princípios da associação ridícula e lógica que, se você tem exercitado de acordo com o recomendado nas etapas anteriores, já constatou que dão excelente resultado. O Sr. Ramalho tem sobrancelhas muito cerradas. Basta vê-lo na mente com uma enorme rama de alho em lugar das sobrancelhas. O Sr. Homem de Melo tem um furinho no queixo. Imagine que esse furo é a entrada de uma colmeia de onde surge um minúsculo homem todo lambuzado de mel.
O Sr. Ribeiro tem orelhas grandes, de conchas acústicas bem profundas. Imagine que por ali passe um ribeirão. Lembre-se de que a palavra substituta ou traço mais acentuado é uma escolha pessoal, uma opção individual. A opção que você escolheu é a característica mais acertada para o seu uso. A grande vantagem é que esse processo é quase instantâneo, pois é mental e instintivo. Após alguma prática, verá que a palavra substituta para um nome e associação ao traço fisionômico ocorre como um flash, mais rápido que o tempo que se leva para dizer alô. Como tudo na vida, o primeiro passo, o primeiro esforço, pode parecer complicado, mas ao experimentar esse sistema, concordará que ele é simples, fácil e eficiente. Com o tempo, você deverá criar seus próprios padrões para a maioria dos sufixos e até nomes inteiros. Então, criará imagem padronizada para todos eles. Sua lição de casa para esta etapa é a seguinte: procure estudar o rosto de diversas pessoas conhecidas, parentes, amigos, vizinhos. Localize nelas os traços fisionômicos que mais o impressionarem. Faça uma ligação entre essas características e o nome de cada uma delas, usando os sistemas que foram aqui mostrados. Mas tome cuidado para não dar a impressão de que a está encarando com muita insistência. Tá ok? Então, eu aguardo você na próxima aula, que será a aula de número 10.